Graça e paz, bom dia. Bem-vindo a mais um devocional, tá? Hoje eu vou ler Hebreus 12. Pega a tua Bíblia aí e vem comigo. Assim nós temos em grande multidão de testemunha ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuamos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. Agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Então a palavra aqui em Hebreus, ela já começa assim, né? Assim, nós temos grande multidão de testemunha. Samara, o que é uma grande multidão de testemunha? São muitas pessoas nos observando no nosso dia a dia. Sempre terá alguém que vai estar observando sua ação, sua reação, sua forma de comportar, sua forma de agir. Então aqui a palavra já nos diz para nós ficarmos atentas à nossa grande, porque existe uma grande multidão de testemunha ao nosso redor, pessoas que estão nos observando. E aí ele continua, portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos afirma, que agarra firmemente em nós e continuamos a correr. Deixamos de lado tudo que nos atrapalha. Nessa manhã, eu te convido a fazer uma reflexão. O que tem te atrapalhado a se desenvolver, a evoluir no reino de Deus? O que tem atrapalhado a tua vida? Aí aquele deixa uma ordem. Qual é a ordem nessa manhã? Deixa de lado tudo o que te atrapalha. E aí ele fala, né? Deixa de lado tudo que atrapalha. Tudo aquilo que tem impedido você se desenvolver na obra do Senhor, né? Você sabe o que tem te atrapalhado, né? Qual é o formato do seu dia a dia. E aí ele fala, deixa tudo que te atrapalha de lado, dá uma ordem, né? Deixa tudo de lado. E o pecado que agarra firmemente em nós. Então, tudo que nos atrapalha, o pecado que está agarrado em nós, deixa de lado, para que possamos continuarmos correndo. Então, o que acontece? Se a gente tem as coisas que nos atrapalham, tem um pecado, a gente para de correr. Aquele não fala pra gente continuar cateando, pra gente continuar dando pequeno espaço, não, para continuarmos a correr. Então, o Senhor tá nos dizendo nessa manhã é que a gente precisa deixar o que nos atrapalha, o pecado que há em nós, né? Para que possamos correr, para que possamos ganhar velocidade. Nessa manhã, Deus está te falando, tudo isso que tem te atrapalhado, não deixa você ganhar velocidade. E é necessário que você corra e não que você engatinha, né? E aí ele continua, sem desanimar. Bom, cheguei no ponto que eu queria. Aqui ele fala, deixa tudo de lado, né? Observa que tem uma grande multidão de testemunha, pessoas te observando, tem coisas que te atrapalham, tem o pecado. Aí ele fala, deixa tudo isso de lado, para que possamos continuar correndo. E agora ele fala, sem desanimar. Aqui é uma ordem. Não pode desanimar, sem desanimar. Aí eu fui buscar lá no dicionário o que é desanimar, né? Pra gente poder entender um pouquinho o que Deus está nos dizendo dentro dessa palavra de Hebreus. Fazer alguém perder o ânimo, a vontade de agir, desencorajar, fazer diminuir a intensidade. Então ele está dizendo aqui, olha, sem desanimar, né? Sem perder o ânimo, sem perder a alegria, né, de fazer aquilo e a vontade de agir. Então é necessário que a gente volte a agir. Se você
perdeu a intensidade, se você perdeu o ânimo, né? A empolgação, a alegria de fazer as coisas no reino de Deus, na casa do Senhor, o Senhor fala, né? É necessário que você volta a ganhar força nessa manhã, que você volta a correr. Se você se encontra desanimado, que você se encontra desencorajado, se você diminuiu a tua intensidade acerca do que você começava a fazer lá no início, na obra do Senhor, e você por algum motivo perdeu, né, essa intensidade, o Senhor fala, olha, deixa tudo isso de lado. Deixa o desânimo, deixa a tristeza, deixa as angústias, deixa tudo isso de lado, o pecado, e volte a correr, né? Volte a ganhar velocidade. E aí ele fala, conservemos nossos olhos fixos em Jesus. Por que em Jesus? Porque Jesus é a nossa referência maior, né? Nós temos a nossa referência, mas Jesus é a nossa referência maior. Aqui ele não fala, mantenha os olhos fixos na depressão, na ansiedade, na crise de pânico, na sua solteirice, no seu casamento com problema, no seu filho com problema, não. Ele fala, independente de todas essas circunstâncias, tudo isso que você possa estar vivendo hoje, mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Jesus é o seu foco, né? Ainda que aconteça muitas coisas, mantenha o foco em Jesus. Pois é por meio dele que a nossa fé começa. Ah, Samara, por que a nossa fé começa por meio de Jesus? Porque a palavra diz que a gente só será salvo por meio de Jesus. Então, assim, se você acredita que Jesus, né, veio ao mundo, morreu, foi crucificado para nos salvar, ali começa a tua fé em Jesus, na salvação, na cruz. Na cruz começa a sua fé. E aí ele continua. É ele quem aperfeiçoa, ou seja, é Jesus que vai aperfeiçoar a sua fé. E a palavra também diz que a fé não é pelo que vemos, né? Não é pelo que aos nossos olhos estão alcançando, né? Se eu vejo algo, aquilo dali não é fé. A fé é aquilo que eu não vejo, mas eu creio que vai acontecer. Essa é o padrão da fé. E ele nos deixou, e ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Porque a palavra está dizendo, olha, Jesus foi para a cruz, foi pendurado no madeiro, ele sofreu, ele suou sangue. É mesmo assim, ele não deixou de desistir. E aí nessa manhã eu te pergunto, né? O que tem deixado você desistir de seguir o evangelho? A palavra diz, pega a sua cruz e anda. Cada um de nós temos uma cruz para prosseguir, né? E aqui fala que Jesus, nem por tudo que ele passou, ele deixou de desistir. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. E aqui a palavra fala, ainda que ele passou por tudo isso, mas porque ele sabia acerca da alegria, né? E aqui eu posso dizer acerca da promessa que ele tinha, que ele ia ressuscitar, ele ia passar pelo aquele conflito, pela dor, pela angústia, pela traição, pelo abandono, mas o que tinha sido prometido a ele era a alegria, era a promessa. Ele sabia que ele ia ressuscitar. Ele sabia que ele ia voltar para o céu, para o seu trono e ia sentar à direita do seu Pai, né? Que é Deus, que é o Senhor. E mesmo assim, ele sabendo que ele ia passar por toda humilhação, Jesus não desistiu. Jesus se manteve firme. Então, o que eu falo para você nessa manhã? Ainda que você possa passar por qualquer tipo de circunstância, por qualquer tipo de dor, por qualquer tipo de crise ou perda ou luto. Se alegra na promessa que um dia lhe foi dada. Eu tenho certeza eu não sei se todos que vão ouvir essa palavra tem alguma promessa vinda do trono de Deus, algo que o Senhor lhe prometeu, né? Porque a promessa fala de coisas que não vemos,
coisas que estão no futuro, coisas que estão por vir. Quando Deus usa um profeta, né, ou uma profetisa, ela fala acerca daquilo que você nem imagina, daquilo que está no coração de Deus, daquilo que Ele tem plano para te dar. Mas é lá no futuro, não é aqui agora. Então, o que é a fé? É acreditar nas promessas que Deus te fez lá para o futuro, né? Você não está vendo, você não sabe como vai acontecer, você não sabe qual é a possibilidade disso acontecer, mas você tem fé e você crê que aquilo pode acontecer, né? Então, assim, a palavra também fala, né, na parte do desanimar, fala, né, Paulo, a passagem é muito interessante que Paulo fala assim, né, de todos eu sou miserável. Aí Paulo fala, eu tenho um espinho na carne, né? Eu tenho uma dor que não cessa, uma dor que não para. E mesmo eu tendo essa dor, né? Eu mantenho meus olhos fixos no Senhor. E aí o Senhor fala para Paulo, né? Paulo, eu não vou te sarar, eu não vou tirar o espinho da tua carne, mas eu vou te dar graça. O que quer dizer, Samara? Tudo aquilo que Deus ainda, de dor, né? Que Deus ainda não nos curou, ainda não nos tirou, ou que promessas que Ele ainda não fez, Ele nessa manhã nos dará graça para suportar. E Paulo também dizia, né? Combati o bom combate. Paulo não fala, eu venci, eu ganhei. Não. Ele fala combati o bom combate, porque Paulo sabia que a batalha era diária. Ele reconhecia isso, né? Então que possamos nessa manhã, ao final desse dia, a gente possamos falar, combati o bom combate, ou seja, eu venci mais um dia. Eu venci mais um dia de batalha, mais um dia de guerra, mas sabendo que nisso, na minha fraqueza, né, na minha angústia, no meu espinho da minha carne, o poder de Deus se aperfeiçoa. Sabe o que eu entendo? É que não existe diferença, né? Um contexto aqui dizendo para vocês entenderem um pouco. Não existe diferença de um pregador, né, famoso, renomeado. Não existe diferença entre nós, entre ele e entre nós. Sabe qual é a diferença? É que eu imagino que ele, aquele pregador, né, de grande sucesso, aquele cantor, não sei qual é a promessa que Deus tem para tua vida. Ele sabe que ele tem a fraqueza dele. E é ali que Deus cada dia mais vai aperfeiçoando nele, nas suas fraquezas. Então não se apegue quando você olhar para alguém muito famoso, muito conhecido, né? Não ache que ele é superior a você ou que é melhor a você, tá? Ele ali, aquelas pessoas ali, são as pessoas que mais sabem a sua dependência em Deus. Sabe porque Jesus quer as pessoas que são dependentes a Ele, as pessoas que reconhecem a sua fraqueza, para neles se manifestar o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia. Então que nessa manhã vocês peguem essa palavra. Eu tô voltando com o devocional aos poucos, tá? Tô gravando, não tô fazendo story, porque deu um problema nos stories. Então eu preferi voltar a gravar. E todo devocional que eu faço da manhã vai lá pro meu canal do YouTube, Samara Oliveira. Então que vocês possam lá se inscreverem, que vocês possam acompanhar se vocês perderam algum devocional, tá lá no YouTube, tá? Não sei se vocês estão percebendo, a minha voz na manhã acorda bem rouca. Tô com um probleminha na voz, mas mesmo assim eu não vou deixar de fazer aquilo que o Senhor me pediu. Eu fiquei uma semana, sem conseguir dar glória a Deus dentro da igreja, porque a minha voz simplesmente não saía. E agora, depois de uma semana, minha voz retornou. Mas mesmo assim, pela manhã, que é sempre o horário que eu faço devocional, eu acordo bem, com a voz bem fraquinha, bem rouca. Mas não importa o tom da minha voz. Deus nos usa conforme
nós nos colocamos à disposição, né? Então eu me coloco a Ele à disposição nessa manhã, tá bom? Então que vocês não desanimem, que vocês não fraquejem na fé, que vocês tenham de bom ânimo. Eu já quero profetizar sobre a tua vida, eu já quero profetizar sobre a tua casa, tá bom? Então vamos passar pelo nosso momento de oração. Pai querido, Pai amado, Senhor, muito obrigado, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, mais um dia de fôlego de vida, mais um dia de graça e de misericórdia que já se renovou sobre a nossa vida. Pai, eu quero te entregar a cada um, ó Senhor, que vai, Senhor, ouvir essa palavra. Senhor, cada filho que está desanimado, cada filho que se encontra em momentos de angústia, cada filho, ó Pai, que tem se paralisado. Ah, Senhor, toda a dificuldade que os teus filhos têm encontrado, Senhor, nesse percurso, Senhor, nesses dias, ó Pai, eu já quero declarar velocidade sobre a vida de seus filhos, já quero declarar que eles voltem a correr. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a graça de Cristo, que o sangue da cruz venha se firmar, Senhor, na vida dos teus filhos, dando eles bom ânimo, dando eles, ó Pai, esperança, avivando a fé dos teus filhos. Pai, se há algum de nós há pouca fé, a tua palavra diz que a fé é um dom, que ela possa ser acrescentada, ó Pai, na vida dos teus filhos. Já quero profetizar ânimo, já quero profetizar vida, já quero profetizar força, já quero profetizar velocidade. Senhor, que o Senhor encontre o coração, Senhor, de cada um nessa manhã, ó Pai, e dá a eles um excelente dia, dar a mim, ó Pai, também um excelente dia, que possamos no final desse dia, Pai, falar, eu combati o bom combate, porque mais um dia eu lutei, mais um dia eu corri a carreira que me foi proposta, sem desanimar, ó Deus, sem perder a velocidade e entendendo, ó Pai, que nós temos uma multidão de testemunha. Senhor, que nós possamos testemunhar a verdade do Evangelho, a verdade daquilo que não foi proposto, ó Pai. Senhor, eu te entrego esse devocional, eu te entrego essa oração, ó Pai, nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Te encontro aqui no próximo devocional.